Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus, com Em meio ao desamor, indiferença, o medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, comendo da miséria e da pobreza, nos aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Salvador, tão diferente, transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados. Sertões e matas, nós isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado no toque e no olhar. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sua vida entregou. Porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Amo, multiplico, oro e reparto.
noite! Como é bom estar com você neste culto! Vamos aos avisos da nossa semana? Quarta-feira, às 19h30, tem live na página da CIB Vida Plena no Facebook. Estamos aprendendo sobre a vida no Reino de Deus com o culto nos lares. Domingo, bem de manhã, às 8h30, tem devocional no YouTube e no Facebook. Às 18h30, também no domingo, chega o Vida Plena Kids, edificando a galerinha. E às 19h, todo mundo online para o nosso culto de adoração nos lares, com as parábolas de Jesus. Se você deseja ofertar e dizimar, você pode fazer o seu depósito ou transferência na conta da CIB Vida Plena. Anota aí os dados. Segundo a Igreja Batista, o CNPJ é 26.996.560, ao contrário, dígito 31. Você vai precisar também do código do banco, é o 756. E a instituição é Banco Cooperativo do Brasil, o Sicoob. A agência é 3325 e a conta corrente é 24755, dígito 3. Se você necessita de aconselhamento pastoral ou tirar dúvidas, entre em contato conosco no nosso WhatsApp. Ficaremos felizes em lhe ajudar. Você sabia que a CIB Vida Plena está em reforma? Estamos preparando tudo para a nossa volta. Esteja em oração por isso também. Deus continue te abençoando e um bom culto a todos. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de Missões Nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então, eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com um projeto de jiu-jitsu
E aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quintino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele: e aí, missionário, como é que está? Ele disse: o jeito dele, está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Porque Ele me amou. Esse é o tema da campanha de missões nacionais de 2020. E eu convido a Segunda Igreja Batista Vida Plena, aqui em Lucas do Rio Verde, para participar dessa campanha. Vamos então fazer com que este slogan, porque Ele me amou, possa se espalhar durante esse mês de setembro. A ênfase dessa noite foi porque Ele me amou, multiplico. E eu espero realmente que possamos multiplicar. Eu tenho uma dica para dar para cada irmão, para cada amigo, principalmente para aqueles que participam dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Vamos multiplicar o amor de Deus, vamos multiplicar aquilo que Deus tem feito em missões nacionais, vamos multiplicar nossas ofertas, porque no final desse mês queremos levantar uma oferta para missões nacionais e também devemos multiplicar talvez a quantia que Deus tenha colocado em nossos corações para podermos ofertar. Vamos multiplicar também o convidar pessoas para poderem estar participando, não é, desses nossos vídeos durante o domingo, a live que acontece na quarta-feira, assistir o domingo de manhã, o bem de manhã, ver então as mensagens que Deus tem para a vida de cada um à noite. Vamos multiplicar a palavra de Deus. Portanto, quero que todos estejam engajados. Vamos juntos, Segunda Igreja Batista aqui em Lucas do Rio Verde, Vida Plena, juntos para promover essa campanha. Será uma bênção, porque Ele me amou. Vamos multiplicar. Só por Ele encontrei a vida eterna com Deus, com Deus. Bem, queridos, vamos continuar a refletir nas parábolas de Jesus e hoje iremos falar da parábola dos trabalhadores. Essa parábola se encontra em Mateus, capítulo 20, versículo do 1 ao 16. Eu estarei lendo hoje na nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia NTLH. Então, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 20, a partir do versículo 1. Jesus disse: O reino dos céus é como o dono de uma plantação de uvas,
que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez. Foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo do sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. É uma história interessante essa história dos trabalhadores da vinha, não é? Um homem, um senhor, é dono então de uma plantação de uvas e ele quer então arrendar, contratar trabalhadores para a colheita das uvas. E é algo que Jesus está falando para aquela época, e na verdade não só aquela época, ainda hoje temos, não é? Temos contratos temporários para colheita de algumas de alguns grãos, não é? De algumas frutas, não é? Podemos ver isso, por exemplo, na contratação de colheita para o café. Vemos também a contratação de colheita para a laranja. Vemos também outros trabalhadores que são pagos para trabalhar justamente na colheita de algum tipo de fruta, de algum tipo de grão, enfim. Jesus conta então essa história porque, como eu já tinha dito algumas vezes, o período ali dos judeus, não é? Aquele tempo era bem agrário, era bem agrícola na verdade, não é? Tudo girava em torno da produção agrícola. Então Jesus conta essa história de trabalhadores contratados para a vinha. Mas a questão aí, o ensino está nessa situação da meritocracia. O que seria a meritocracia? Aquilo que você merece. E o Senhor então chega né, no mercado, ou em algumas traduções da Bíblia fala uma praça, chega ali e identifica pessoas que estão precisando de trabalhar. Então, aquele dono da vinha, né, aquele dono daquela fazenda, né, onde tem plantação de uvas, chama então e diz: olha, vou pagar 1 denário, que é uma moeda de prata na verdade. 1 denário é um dia do trabalho de alguém braçal. Já falamos aqui em outras parábolas, né? Então 1 denário é o dia, uma diária para um trabalhador braçal. Então ele chega e diz: olha, você vai trabalhar por 1 denário, vai trabalhar por uma moeda de prata, tá bom? E então, quando você terminar o seu serviço, nós vamos te pagar. E ele vai fazendo isso, como diz o texto aqui, por isso que eu estou lendo na Nova Linguagem de hoje, né? Fala então que começa esse contrato a partir das 9 horas da manhã, não é? Começa o contrato às 9 horas da manhã, então segue-se o contrato às 9, depois de meio-dia, 3 horas da tarde, mas chega quase o fim do dia, que são as 5 horas da tarde,
há pessoas que estão sem trabalhar ainda. E aquele dono da vinha, aquele dono da plantação, chega então para aqueles que estão ali e dizem, olha, vocês estão sem trabalhar por quê? E aqueles homens dizem, porque ninguém nos contratou. E perceba que esse dono da vinha, esse dono dessa fazenda, olha com compaixão para aqueles, olha, ninguém te contratou, então eu te contrato. Vai lá, vai fazer a colheita das minhas uvas, então, que depois te pagarei. E quanto te pagarei? Eu vou pagar da mesma forma que eu estou pagando para os outros. E aqueles homens vão às 5 da tarde. É claro, é óbvio que se nós entendermos e percebermos, porque está muito, mas muito claro mesmo, em relação, né, que quando esses homens das 5 horas da tarde vão trabalhar na vinha, nós sabemos que já está perto de escurecer, já está perto então, já está quase anoitecendo, então eles trabalham mais ou menos 1 hora. 1 hora de trabalho. E 1 hora de trabalho, então, eles voltam e agora o próprio dono, o próprio senhor ali, né, que contratou, fala para o seu administrador, agora paga a esses trabalhadores e vai pagando pelos últimos. Então chama os últimos e paga 1 denário, paga 1 moeda de prata. Depois disso, traz então os outros, os que foram contratados de 3 da tarde, outros que foram contratados meio-dia e aqueles que foram contratados às 9 da manhã. Então traz todo mundo e aí cada um recebe 1 denário. A questão não está no Senhor. O Senhor, tudo que ele se comprometeu com seus trabalhadores, ele cumpriu. Ora, se ele contratou por 1 denário, contratou por 1 moeda de prata, ele está então sendo correto com aquilo que ele contratou. Mas o coração do homem, o coração humano, esse é que é o problema. E os trabalhadores não gostaram, principalmente aqueles que foram contratados mais cedo. Aqueles que foram contratados mais cedo, eles começaram às 9 horas, começaram então a indagar, mas por que esses só trabalharam 1 hora? E receberam tanto quanto nós, que trabalhamos desde as 9 da manhã. Talvez os de meio-dia disseram também, olha, desde meio-dia que eu estou trabalhando. Mas então há essa celeuma, né? Esse problema em relação a quem começou a trabalhar cedo. E aí a resposta é no mínimo inusitada. Porque começam a reclamar, porque não, isso não é justo, mas o Senhor então fala, escute amigo, escute, eu não fui injusto com você. Isso está no versículo 13, eu não fui injusto com você. Não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata, por 1 denário? Queridos, aqui Jesus começa então a fazer o paralelo, porque parábola é isso. Parábola traz verdades espirituais embutidas na história. E aí nós vamos perceber que a grande verdade que Jesus está trazendo para nós aqui é, olha, Deus ele é soberano. Deus ele é soberano em sua vontade. O que é soberania? Soberania, esse nome soberano, vem da questão de ser aquele que manda. A vontade dele é a palavra final. O soberano vem de rei, não é? Vem de uma questão de majestade. Portanto, Deus é soberano, a vontade dele é soberana. Portanto, como esse homem está dizendo, olha, o dinheiro é meu, eu tratei com você, eu fiz com você aquilo que era devido e eu estou cumprindo. Então ele diz aqui, olha, então pegue o seu dinheiro que você foi contratado, tá certo? E vá. Agora, veja no versículo 15, por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para com ele? Não é? Fui bom para com ele, o trabalhador que foi contratado às 5 da tarde. Então, perceba, o paralelo, a verdade é que nós não entendemos a vontade de Deus. Nós não entendemos porque Deus é misericordioso. Nós não entendemos porque Deus faz coisas que nossa mente, que nossa vontade humana não entende. Jesus então conta essa história, conta essa parábola para dizer e mostrar claramente, olha, a mente de Deus é totalmente diferente que a mente de vocês. Ele sabe o que deve fazer.
Ele é soberano no que faz. Ele contratou, ou seja, ele chamou pessoas, ele promete, mas ele trabalha com cada um de maneira diferente. Ele não trabalha na minha vida como trabalha na sua vida. Deus trata cada ser humano diferentemente. Claro que os ensinos dele, não é a revelação que é a sua palavra, tudo isso é para todos. Quando ele ensina algo, ele ensina para todos. Agora mesmo ele está nos ensinando a partir desta parábola de que a vontade dele é soberana. Mas também ele está dizendo, se eu quero tratar com uma pessoa daquela forma, eu trato daquela forma. Se eu quiser tratar com outra pessoa daquela outra forma, eu tratarei dessa forma. Os trabalhadores, então, são seres humanos. São seres humanos, e eu vou dizer muito mais ainda, me adentrar um pouco mais, dizendo que talvez aqueles contratados às 9 horas da manhã podem ser aqueles que estão na igreja, aqueles que são crentes de muita data, aqueles que são servos de Deus e já estão servindo a Deus por um bom tempo, ou nasceram dentro de um lar evangélico, eu não sei. Isso tudo pode ser pensado em relação ao que está sendo falado nessa parábola. E outros depois se chegam ao evangelho ao meio-dia, não é? Ou seja, em outro momento, alguns se chegam ao evangelho às 3 da tarde, mas outros vão se chegar ao evangelho bem próximo da vinda de Cristo, ou quem sabe bem próximo talvez da sua própria morte. Eu sei de uma coisa, todos vão receber a salvação. Todos vão receber a promessa do Senhor em suas vidas. E muitas vezes nós que temos um bom tempo dentro do evangelho ou dentro de uma igreja, ficamos então, olha, mas por que essa pessoa que chegou agora, ela já quer ser alguma coisa, ela já é alguma coisa, queridos? Mais uma vez eu digo, Deus trabalha com cada um de forma diferente. Deus não vê aparência, Deus não vê, amados, alguma coisa externa, Deus vê o que é interno. Eu não sei como é que você tem vivido hoje a vontade de Deus. Eu não sei como a vontade de Deus tem sido feita em sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Trate de ter um relacionamento com Deus adequado e individual. O relacionamento com Deus não é um relacionamento coletivo. Perceba nessa história, se você foi o contratado às 9 da manhã, ou seja, se você tem um relacionamento com Deus desde quando você era pequeno, porque você nasceu no lar evangélico, eu não sei, porque você se converteu desde pequeno, eu não sei, quanto tempo de crente em Cristo Jesus você tem, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ok. Mas isso que importa não é o tempo, o que importa é o relacionamento pessoal que você tem com Jesus Cristo. Isso é o que importa. Que tipo de relacionamento você tem com o seu Senhor? E pare de ficar olhando para os outros. Pare de ficar buscando uma espiritualidade igual a do fulano, igual a de cicrano. Talvez aquela pessoa tenha um relacionamento com Deus diferente de você, porque Deus se relaciona com cada um de nós diferentemente. Veja, eu não estou dizendo aqui que, por exemplo, você não pode admirar alguém que está lhe discipulando, não é? Você talvez tenha uma pessoa que lhe discipula, ou você admira alguém, algum líder seu, não é? Por exemplo, muitos olham para a vida do pastor da igreja, né? Muitos admiram a vida do pastor, isso é bom, e você pode admirar, e você deve fazer como Paulo fala, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, amém por isso. Não estou falando disso, mas querer ter uma fórmula mágica, querer ser uma pessoa, olha, a minha espiritualidade, ela tem que ser igual à do pastor Roosevelt. Vai ter que ser desse jeito. Pastor Roosevelt acorda de 5 da manhã, de 6 da manhã para orar, para meditar, vai ter que ser desse jeito. Olha, ele o líder tal, ele leu a Bíblia inteira em um ano e eu preciso de ler então 4 capítulos por dia. Queridos, a espiritualidade é algo pessoal. A espiritualidade é algo que você, com o dono da vinha, com o Senhor da vida, vai ter. Ele é que vai dizer a você como se processa na sua vida. Por isso eu digo sempre para as pessoas, você tem lido a Bíblia todos os dias? E algumas pessoas dizem, não leio a Bíblia todos os dias. Eu nem oro todos os dias. E por quê? Porque querem seguir propostas que são propostas muito
individuais. Se você não consegue ler um capítulo da Bíblia por dia, então leia um versículo. Passe o dia todo meditando apenas em um versículo, porque talvez Deus queira te ensinar a amar ler a palavra de Deus e a entender a palavra a partir de um versículo por dia. Ah, mas eu queria ler a Bíblia em um ano. Talvez você vá ler a Bíblia em 4 anos toda. Mas o que importa nessa questão que eu estou aqui dando exemplo é leia a Bíblia, mas de uma forma que você, um relacionamento com Deus, possa ter individualmente. Ore todos os dias, mas não uma oração que eu poderia dizer aqui, não há algo decorado, mas ore conversando com o seu Deus. Ore entendendo que você está falando com Deus e talvez nem tanto falando mesmo, mas tenha um relacionamento com Deus em oração. Queridos, essa parábola dos trabalhadores, ela vem nos dizer que muitas vezes nossa revolta contra o que Deus está fazendo ou deixou de fazer, isso não é da nossa conta. Deus é soberano. Sua vontade é a sua vontade. A forma que Ele se relaciona com cada um de nós é a forma que Ele se relaciona. Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. E o Senhor Jesus Cristo quer ter um relacionamento comigo, quer ter um relacionamento com você. Isso é individual. Abra seu coração. Deixe Jesus, então, trabalhar em tua vida. Deixe Jesus, então, poder ter um relacionamento com você. Deixe de ser religioso, religiosa. Deixe de achar que existe um padrão religioso para ter um relacionamento com Deus. Não existe. Isso é algo individual e você percebe aqui nessa história. Se você é o trabalhador de 9 horas, se é o trabalhador das 5 horas, não importa. Eu vou dizer que talvez das 5 horas seja aquele que agora está me ouvindo, que está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Talvez esse trabalhador das 5 horas seja uma pessoa que está me ouvindo agora, que não está afastada, mas não aceitou a Jesus ainda como Senhor e Salvador. Talvez as 5 horas seja para você. O último versículo do texto, no versículo 16, vai dizer, Jesus terminou dizendo, ele conta essa história e aí terminou dizendo isso. Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, queridos, não há essa história de melhor e pior, não há essa história de maior e menor. A Bíblia está repleta, principalmente os evangelhos, repleta de gente que queria ser. Eu quero sentar à tua esquerda, quero sentar à tua direita, eu quero ser maior. E muitos que estão nas igrejas ainda se acham melhores que os outros. Quero dizer uma coisa para você. Eu sou um pastor, mas eu não sou melhor que você. Dentro do reino, não. Se você é um irmão em Cristo, eu não sou melhor que você. Nós somos iguais perante a Deus. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque Jesus quer tirar isso de meritocracia dentro do reino para mostrar para a gente que o que importa é a vontade soberana de Deus. Sim, a Bíblia fala que teremos galardão, fala que teremos, não é algo que Deus irá dar para cada um de nós, fala sim, mas isso está em secreto, está com Deus. Eu não sei que galardão, e se eu vou receber algum galardão ou não, eu só sei uma coisa, que no último dia, seja na minha morte, ou seja na volta de Cristo, eu estarei no céu, porque Jesus garantiu a salvação para mim. Mas essa certeza é minha, você tem que ter a sua. E aí eu digo, você é aquele das 5 horas que precisa voltar aos caminhos do Senhor, precisa se converter ao senhorio de Jesus Cristo, você é esse trabalhador, então Jesus está chamando, venha para a minha vinha, eu quero te salvar, eu quero te chamar, eu quero você dentro da família de Deus. Mas você é aquele das 9 horas que está arduamente trabalhando, há anos você é um cristão, há anos você é um crente em Cristo, que você se esmera, amém por isso, trabalha dentro da obra do Senhor, trabalha não só no âmbito da igreja, mas também dentro do reino, fora, prega, amém. Isso não quer dizer que você é melhor do que esse que está aceitando hoje a Senhor Jesus Cristo, que está voltando hoje porque está desviado. Você não é melhor, meu irmão. Mas com certeza, Jesus te ama da mesma forma
que ama todos do aprisco das suas ovelhas. Que Deus possa abençoar essa palavra em nossas vidas nessa noite de domingo. Que Deus possa abrir o entendimento nosso de que somos uma família e que não há maiores e menores dentro do reino, dentro da comunidade chamada Igreja de Cristo. Nós somos irmãos. E é por isso que essa parábola vai preparar nossos corações para as próximas que virão. Tenho certeza que você deve conhecer algumas como o filho pródigo, deve conhecer algumas como o bom samaritano, enfim, essas parábolas ainda virão. Com certeza, esta parábola dos trabalhadores prepara cada um de nós para entendermos essas que virão, porque nós precisamos de entender isso. Deus é soberano, a sua vontade é soberana. O que devemos fazer é nos curvar humildemente à vontade dele, porque ele quer salvar e ele está salvando vidas, e essas vidas vão se juntar à família de Deus, e que possamos ser menos religiosos e mais irmãos em Cristo, e mais cristãos, porque a nossa religião é Cristo Jesus, é uma pessoa que morreu na cruz e ressuscitou ao último dia. Que Deus te abençoe e vamos nos encontrar nos próximos domingos sobre as parábolas de Jesus mais uma vez. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Não. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Não. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Seja feita tua vontade, venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei,
O teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Ele